A busca por uma certificação financeira é uma atividade de adultos. Adultos buscam uma certificação porque eles querem ingressar numa carreira bancária. Adultos, quando vão estudar, não são como crianças, que é a repetição que faz com que se assimile, né? Então, cantigas, piadas, historinhas, né? Teatro, teatrinho, essas coisas fazem as crianças aprenderem. Quando são adultos, as coisas estudadas precisam fazer sentido. Por isso, nos meus simulados, como eu vou trazer aqui nesse vídeo, a gente sempre faz uma explicação ampliada de por que as questões estão certas, porque elas estão erradas para fazer sentido para quem estiver estudando. Tudo bem? Então, nesse vídeo aqui, eu vou apresentar para você simulados do capítulo 4 da CPA 20. That's all right. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro, sou um professor de administração e de economia que nesse canal sempre traz vídeos relacionados ao mercado financeiro, empresas e gestão. O vídeo de hoje é mais um daqueles de simulados da prova CPA 20 e este vídeo é muito importante para quem estiver estudando para fazer uma certificação da Ambima ou da Ancor, que vão exigir esse mesmo conteúdo. Eu posso pedir para você que se inscreva no canal, que deixe uma curtida, deixe um like e um comentário por aqui, porque isso vai fazer com que o vídeo seja melhor ranqueado, seja entendido como um conteúdo relevante, porque ele agrega conteúdo instrucional, agrega conteúdo para as pessoas que estiverem estudando para a prova e o YouTube vai disponibilizar para mais pessoas, tá bom? Você me ajuda demais, muito obrigado. Sem mais delongas, vamos para a prova. A gente começa aqui na questão 16 porque há outros dois vídeos que já foram gravados, uma live com 13 questões e depois mais um vídeo gravado com 2 questões, ainda do capítulo 3, e agora a gente vai gravar aqui alguns vídeos. Você nesse vídeo vai encontrar algumas questões do capítulo 4 especificamente, tá? É um capítulo bem grande lá na CPA 20, mas que traz informações super importantes. Então, primeira questão do capítulo. O volume de negócios nos pregões da B3, ou seja, quanto que uma ação foi comercializada, quanto que uma ação deixou de ser comercializada, quanto que foi o volume de gente vendendo, né? E aí os preços começaram a cair, muita gente ofertando para vender e pouca gente ofertando para comprar, e aí os preços caíram. Ou muita gente ofertando para comprar e pouca gente ofertando para vender e aí os preços subiram, né? Então, essa movimentação, é isso que está se perguntando aqui, nos pregões da B3 são uma variável utilizada para entrada e saída em uma determinada ação. Então, estou te dizendo aqui que o volume de negociação é utilizado para entrar e sair de uma ação. Olha, a ação está muito vendida, o preço dela está caindo, então pode ser que agora vai começar a subir novamente. E assim sucessivamente, o contrário também, né? A ação está muito comprada, daqui a pouco o pessoal vai começar a realizar as vendas, né? Vai começar a realizar o lucro. Então esse aqui, isto como uma variável, o volume de negociações como uma variável é o caso de quem? Da análise fundamentalista? Essa é uma pergunta. Não é da análise fundamentalista, você sabe. Se você não sabe, eu te convido a participar do meu curso preparatório para a CPA 20, lá na Udemy. É um curso muito completo, super atualizado, que tem todo o conteúdo e somente o conteúdo que cai na sua prova. Ele é constantemente atualizado, centenas de pessoas, centenas e centenas e centenas de pessoas já fizeram este curso. Ele é super bem avaliado, um dos cursos mais bem avaliados na Udemy. Então eu te convido a participar. Aqui embaixo tem um link que te leva para o curso. Bom, análise fundamentalista, você já sabe, é aquela análise que vai olhar para a empresa e vai definir se a empresa tem um bom valor ou se a empresa está no momento de ser comprada a partir dos fundamentos que ela tem. A sua dívida, os seus lucros históricos, a sua perspectiva de lucro, ou seja, o market share da empresa, o quanto ela participa num certo mercado, como que os clientes, né, se os clientes têm um histórico de comprar sempre daquela empresa, se eles gostam daquele produto, se a equipe de gestão da empresa é uma equipe boa, se as pessoas são acostumadas a gerenciar aquele tipo de negócio, se a empresa parece preparada para os desafios do setor que estão apresentados nos próximos anos, se ela é uma empresa dominante, se ela é uma empresa de ponta, se ela é uma empresa conservadora, enfim, você vai analisar a marca, você vai analisar o setor,
setor, você vai analisar os ativos que a empresa tem, você vai analisar como que a empresa está posicionada naquele setor onde ela compete, né? Você vai fazer uma análise da empresa, dos fundamentos da empresa. Isso é análise fundamentalista. Em momento nenhum você vai olhar se a empresa está sendo muito negociada ou menos negociada lá na Bolsa de Valores. Não é o histórico, né, o volume de negociações na Bolsa que faz uma pessoa, digamos assim, decidir, né, ou definir a sua compra de uma certa ação na análise fundamentalista, né? Não é. Este não é um assunto. A ação pode estar muito pouco negociada e o analista fundamentalista, se achar que os fundamentos são bons, vai comprar, e ela pode estar super negociada lá, né, só subindo, e mesmo assim ele vê que vai continuar subindo, então ele vai lá e compra. Não tem esta não é uma variável da análise fundamentalista. O volume de negociações nos pregões é uma variável utilizada na análise de retorno? Não, a análise de retorno tem a ver com quanto que é gerado de lucro num certo período, né? Então é uma análise econômica de quanto se gera de valor com aquela empresa, e eu até vou comparar aquele retorno com o capital que foi movimentado, tanto o capital dos sócios como o capital de terceiros, né? Então não faz parte aqui do que a gente está vendo na alternativa B. Na alternativa C, fala uma análise de fundo. Uma análise de fundo não está nem nesse contexto aqui. Uma análise de fundo é uma análise conceitual de problemas quase filosóficos, né, que se apresentam para um analista, e ele vai analisar aquilo com muito rigor, com muitos esforços, com muito intelecto para gerar uma análise de fundo. Então não tem nada a ver com o que a gente está apresentando aqui. E análise gráfica, aí sim a gente está falando de uma análise que vai contar com isso. O analista gráfico vai olhar as movimentações, vai olhar quanto que há de negociação de uma ação nos pregões, né, no histórico de pregões, digamos assim, e vai verificar quais são as resistências ou eventualmente quais são os suportes que uma ação está encontrando para ele lançar uma determinação, ou pelo menos uma estratégia de entrada ou de saída naquele ativo, né? Então, se ele identificar alguns suportes pelo volume de negociação, inclusive, né? A ação tem vindo caindo, porque tem muito volume de negociação de gente vendendo e pouca gente dando oferta de compra e muita gente dando oferta de venda, então a ação vem caindo. Ele pode perceber que se ela encontrar um suporte, ela vai começar a subir, e aí vai fazer um caminho ao contrário. E ele pode falar, opa, aqui é um momento de ingresso na ação. E o contrário também, né? Ele pode ver que ela está subindo lá, porque tem pouca gente vendendo a ação e muita gente querendo comprar, mas ela pode chegar numa resistência, num teto, onde as pessoas vão começar a realizar o lucro, e aí ele vai falar, ó, esse momento aqui é o momento de sair, né, da ação. Então, essas duas coisas se valem também do volume de negociações da ação lá na B3, e por isso a gente com certeza sabe que a nossa resposta é a letra D, a análise gráfica. Tudo bem? Depois a gente tem vamos para 17, né? Ter um percentual mínimo de float nos pregões é uma exigência para ingresso nos segmentos de governança. Isso significa, então, aí está te perguntando uma coisa, né? Está te perguntando algo. Float, o que é o float? É aquele volume de ações que não estão em poder dos controladores. São ações que estão na mão dos minoritários, são ações que estão em circulação no mercado, né? O float seria do inglês a flutuação, né? Que está rolando, as pessoas podem comprar ou não, né? Então, ter um percentual mínimo de float é uma exigência, sim, para ingressar lá no nível 1, nível 2 e no novo mercado, né? Este é um ponto, né? Então, o que significa ter um mínimo de float? Ter um mercado de ofertas primárias líquido? Falso, né? Falso, porque a oferta primária é quando você faz o IPO, né? Quando você vende a ação, a empresa vende a ação para os acionistas, né? Não necessariamente você vai ter um mercado de ofertas primárias líquido, porque você tem um float estabelecido, né? Um float com um float. Claro que até você pode imaginar assim, você pode imaginar não, é assim. Quanto mais você tem float, quanto mais o mercado secundário das ações é aquecido, mais você vai ter ofertas primárias. Mas não é isso que significa float, né? Ter um mercado de ofertas primárias líquido não é ter um float, tá?
ter um mercado de ofertas secundárias líquido, aí a gente tem um float, né? Tem um float. Isso aqui sim, agora já chegamos no que a gente precisava, esse é o nosso gabarito. E ter um banco de investimento operando compras não é um float, você até pode ter um banco de investimento operando no mercado, fazendo compra e venda diariamente, sendo um formador de mercado para formar o float, mas não é isso que é float, né? Então é perto, mas não é exatamente. E float significa a empresa vender e recomprar ações sempre que estiverem em alta ou baixa, respectivamente. Também não é verdade. Isso até é considerado uma ação de governança, né? As ações estão muito baixas lá, a empresa vai lá e recompra ações e diminui o tanto de acionistas que dividem o volume de lucro da empresa. Isso é considerado uma ação de governança interessante, mas não é isso que é float, né? Então float é ter um mercado, aqui, ter um mercado líquido, né, de ofertas secundárias, né? Ter um mercado, aquele mercado compra entre pequenos, entre minoritários ali, entre minúsculos, essa compra ter um volume de pelo menos 25% para os 3 segmentos que a gente falou, né? Novo mercado, nível 2 e nível 1. Vamos em frente. 18. Um dos direitos de toda a ação, aqui é uma pergunta interessante, né? Um dos direitos de toda a ação, receber dividendos anuais não é digamos assim, a ação conferir a divisão de dividendos é um direito, né? Quando você compra uma ação da empresa, você tem direito aos dividendos da empresa, mas anualmente não. A empresa vai pagar dividendos quando ela tiver gerado lucro e caixa para poder distribuir para os acionistas. Não é todo ano que precisa obrigatoriamente, a empresa não me pagou dividendos esse ano, eu vou entrar na justiça porque eu estou sendo tolhido em relação a um direito meu, né? Eu estou perdendo aqui valor por conta de um direito meu. Então isso não é verdade. Muito bem. Voto em assembleia de acionistas. Um dos direitos de toda a ação é voto em assembleia de acionistas. Parece certo, mas é errado. Por quê? Porque tem as ações, por exemplo, chamadas de PN, as ações preferenciais, que não dão direito a voto nas assembleias de acionistas. Até existem casos de PN com direito a voto, existem, mas não é o caso de maneira geral. Então a gente não pode dizer que toda ação gera direito a voto, porque a gente tem as preferenciais que não tem esse direito. Então essa aqui está fora. C, ter preferência no pagamento de dividendos. Também é falso, porque você pode ver que as ações ON, as ordinárias, elas não têm preferência no pagamento de dividendos. Tanto no que diz respeito, às vezes, não é sempre, mas às vezes receber menos do que as ações preferenciais, né? Receber menos percentualmente do que as ações preferenciais, e às vezes até receber depois do que as ações preferenciais. Mesmo que isso seja previsto, não é muito comum, né? Então, preferência no pagamento de dividendos, a gente não pode dizer que tem todas. Por quê? Porque as ONs são um caso disso. Então, só sobrou a letra D, né? Como sendo a certa, a gente já pode até dizer que essa mas o que ela diz, né? Ter a chance de não ser diluído na subscrição de novas ações, isto sim é um direito de toda a ação. Todo mundo que detém a ação de uma empresa, quando a empresa vai aumentar o capital, aumentar o número de ações que estão em circulação, ela dá aos seus acionistas o direito de subscrever novas ações para não ser diluído, né? A pessoa tem 100 ações, vamos supor, tá? 100 ações de um universo de 1000, ela tem 10% das ações da empresa. Aí a empresa agora não vai mais ter 1000 ações, ela vai ter 2000 ações, então a pessoa vai ter 5%, se ela continuar com as 100. Então, a empresa é obrigada, é um direito do acionista, a chance desse acionista tem 100 ações, a empresa 1000 vai passar para 2000, então ela vai dobrar, ela dá o direito dele também dobrar o seu capital, comprando mais 100 ações, às vezes até com um prêmio, né, com um valor a menos do que ela vai distribuir no mercado. Tudo bem? Então, esse direito de subscrição é um provento, muitas vezes, até que é distribuído pela empresa, então letra D. Muito bem. 19. Um aspecto comum aos níveis 1, 2 e novo mercado é... Opa, essa aqui é bem interessante, né? A gente até pode trazê-la para cá. Ou então um mínimo
de 5 membros no conselho de administração, sendo pelo menos 20% dos conselheiros independentes? Será que é isso? B, o presidente executivo e o presidente do conselho de administração serem pessoas diferentes. Será que é isso? As publicações de demonstrativos financeiros serem traduzidas para o inglês e 100% das ações serem ordinárias. Bom, 100% das ações serem ordinárias você já sabe, não é, porque a gente só tem essa obrigação aqui no novo mercado, né? Cadê meu mouse? Tá aqui. Então, o novo mercado é o único que exige 100% das ações ON, né? Então a gente já sabe que a D está fora. As publicações dos demonstrativos financeiros serem traduzidas para o inglês, você sabe que o nível 1 não tem essa exigência, então letra C está fora. O presidente executivo e o presidente do conselho de administração serem pessoas diferentes, bingo, temos a nossa aqui. Para ingressar no nível de governança num desses segmentos de listagem da B3, a empresa precisa ter o presidente executivo e o presidente do conselho de administração pessoas diferentes, não pode ser o mesmo. Ele até pode acumular durante um breve período lá, né, assim, cumulativamente os cargos, mas em exceção, ele precisa ser pessoas diferentes. Então, isso aqui é uma exigência dos 3. E mínimo de 5 membros no conselho de administração, sendo pelo menos 20% de conselheiros independentes. Isso aqui também não é verdade para o nível 1, né? Para o nível 1, você pode ter pelo menos 3, né, conselheiros, então A também não é. A gente já tem aqui a nossa alternativa certa, que é a letra B de bola, né? Muito bem. E a nossa última de hoje, 20, né? Para a estimação do tempo de retorno do investimento em uma determinada ação, com resultados gerados pela companhia, o que a gente utiliza? Então, tempo de retorno do investimento em uma ação, ou seja, eu coloco o dinheiro na ação e com os retornos que a empresa me gerar, eu vou pagar, entre aspas, né? O payback aqui da ação. Então, vamos olhar um aqui. Letra A, Enterprise Value sobre EBITDA. Se a empresa não gera lucro, eu olho o valor da empresa, eu olho lá o quanto que é o valor, digamos assim, dos ativos da empresa e eu vejo a geração de caixa, né, a geração de resultado operacional da empresa. Vamos simplificar e dizer que o EBITDA é isso, tá? Então, assim, o resultado operacional da empresa dividindo, né, o quanto eu tenho lá de valor da empresa. Então, esse resultado operacional que divide o valor da empresa me dá o tempo de retorno para aquela empresa, com o resultado que ela gera operacionalmente, passar a voltar a dar lucro, digamos assim, né? A gente podia dizer isso. Tá bom. Então, isso é verdade. O Enterprise Value sobre o EBITDA é uma medida de tempo de retorno de um investimento. Só que o VPL não é. O VPL é o valor presente líquido, ele é o quanto de excedente à taxa mínima de atratividade os fluxos de caixa projetados da companhia, ou, né, de um investimento, sei lá, estão oferecendo, digamos assim, para o investimento, né? Então eu vou investir, tem fluxo de caixa projetado, eu tenho uma taxa mínima, eu desconto esses fluxos de caixa e o VPL é o excedente. Além da taxa mínima, eu vou ganhar mais tanto nominalmente, né? Então o VPL não é. Então o VPL me matou aqui, tá fora. Como a D também tem VPL, já D e A estão fora. Vamos ver aqui a C, né? Custo médio ponderado de capital. Custo médio ponderado de capital, você até já viu nos outros simulados, tem um cardzinho aqui em cima, lá do capítulo 3. O custo médio ponderado de capital é o quanto você tem de participação de capital de sócios e capital de terceiros na estrutura de financiamento do ativo. O quanto tempo vai retornar no investimento pelo custo médio ponderado de capital? Está fora, isso aqui está fora. E o patrimônio líquido? Bom, patrimônio líquido não, preço sobre lucro, né? O que é preço sobre lucro? Preço da ação, eu divido o preço da ação pelo lucro da ação. Opa, peraí. Então, peraí. Se a ação custa 10 e o lucro que a empresa confere, né, que está gerando por ação, sei lá, nos últimos 3 anos é de 2, se eu projetar que ela vai continuar tendo lucro de 2 nos próximos 5 anos,
significa que vai devolver o meu 10, né? 2 vezes 5, 10. Opa, então 5 anos é o tempo que tem de retorno se eu comprar essa ação a 10 para uma empresa que paga R$2 todos os anos de lucro. Ah, sim, o preço sobre lucro é também uma medida de tempo de retorno de investimento, assim como o Enterprise Value sobre EBITDA. Só que o Enterprise Value sobre EBITDA para empresas que não dão lucro e o preço sobre lucro para empresas que dão lucro, né? Beleza, então, se eu não posso usar a C e não posso usar a B é a minha alternativa correta, né? É ela que tem esses dois indicadores aí para minha análise. Maravilha, show de bola. Muito bem, eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui. Fique comigo, deixa uma curtida aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, isso me ajuda demais, você não gasta nada com isso e para o canal é demais, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom, até a próxima, a gente vai continuar fazendo mais simulados aqui, eu te vejo, tchau.